Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertália. Prosa cada vez mais interessante, trazendo pessoas aqui com as suas experiências e com seus conhecimentos para que elas possam compartilhar com as pessoas. E olha a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje: logística farmacêutica de ponta a ponta, priorizando a qualidade. A logística farmacêutica de ponta a ponta é essencial para garantir a qualidade e a segurança dos produtos farmacêuticos em todas as etapas de supply chain. Desde a fabricação até a entrega ao paciente, cada passo deve ser cuidadosamente planejado e executado para evitar a deterioração, a contaminação ou qualquer comprometimento da eficácia dos medicamentos. Isso envolve processos bem estruturados e o uso de tecnologia avançada de armazenamento e transporte, a manutenção rigorosa de temperaturas controladas e a conformidade estrita com regulamentações governamentais. Priorizar a qualidade na logística farmacêutica e seu supply chain não apenas protege a saúde dos pacientes, mas também mantém a reputação das empresas e sua responsabilidade ética. É um compromisso inegociável na indústria farmacêutica, onde a integridade e a eficácia dos medicamentos são prioridades inabaláveis. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertália, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu teria o privilégio de trazer aqui a minha amiga Karine Seifert. Olha só que honra receber aqui na Prosa com Bertália Karine. Karine, seja bem-vinda à Prosa com Bertália. Muito obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui com você. Que bacana, fantástico. Eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito legal, o Karine. Mas antes de nós mergulharmos aí na nossa prosa, falar desse tema fantástico, quem é a Karine? Karine é uma farmacêutica, né, de formação, mãe de 3 filhos, que atua na área da qualidade já há mais de 20 anos, né, nesse cenário logístico. Comecei a trabalhar com qualidade sem querer, assim, no sentido de eu cair na qualidade, né, e nunca mais, saí, porque para mim foi uma área realmente apaixonante. Que bacana, que legal, Karine. Seja realmente bem-vinda aqui à Prosa com Bertália. E o Karine, vamos pedir para o pessoal curtir, inscrever e acionar aí o sininho da notificação, porque eu tenho certeza que a nossa prosa vai ser muito bacana e tem muita prosa lá no nosso canal para que o pessoal possa, de certa forma, aí mergulhar no que a gente chama aqui de conhecimento, até porque com a educação vem a transformação. O Karine, vamos entrar nesse tema. Eu gostaria que você contextualizasse basicamente esse tema para a gente, falando da relevância dele. Por que que esse tema é relevante quando nós falamos de qualidade, falamos de logística, de supply chain, o Karine? É, porque a qualidade, quando a gente pensa na logística farmacêutica, ela tem, assim, não só todos os requisitos, né, legais que você tem que seguir, então você tem que seguir normas da vigilância sanitária, normas dos conselhos regionais, né, então você tem N particularidades que você é obrigado a seguir uma regulamentação, mas também, né, porque não é uma logística tão simples, né, a gente está falando aí de produtos com temperatura controlada, com requisitos, de manuseio, né, produtos realmente sensíveis, e qualquer desvio que eu tenha aí na cadeia logística desse produto, com certeza eu vou ter aí uma diminuição da eficácia num tratamento, uma falha num diagnóstico, então sempre vai trazer aí algum malefício para o paciente. Legal. O Karine, você sabe que nós temos trazido aqui pessoas para falar da logística farmacêutica. Recentemente nós fizemos, inclusive, uma live, né, com o professor Jair Calisto. Não sei se você conhece o Calisto, a Sim. Tatiane Ramos, né? Então nós tivemos essa live aí e também a Angélica Sasso, né? Foi bastante interessante.
E aí o ponto, Karine, que eu trago aqui para a nossa prosa, basicamente, às vezes eu quero trazer coisas um pouco diferentes, né? Para nós complementarmos aqui a nossa prosa. Quais são os principais desafios enfrentados na logística farmacêutica para garantir a qualidade dos produtos? Olha, vamos começar pelo tamanho do Brasil, né. Hum, Então, assim, se eu considerar uma logística Brasil, aonde eu estou saindo do sul do país e indo para o norte, eu peguei todas as estações do ano num só dia. Né, isso às vezes acontece já numa única cidade, imagina considerando um país da imensidão do Brasil. Então, eu tenho problemas de estrada, algumas ainda não são asfaltadas, né, eu tenho barreiras fiscais, aonde eu tenho que mostrar toda a documentação, mas isso acaba, demorando um pouco mais na minha entrega e, consequentemente, se eu tenho algum produto ali sensível, eu preciso garantir, através de estudos, de qualificação, que esse produto não vai ter nenhuma excursão, seja de temperatura, seja de manuseio, para que ele chegue realmente no cliente, né, no ponto final, da maneira correta para uso, né. Então, o mais importante é sempre a gente verificar todas, eu brinco muito com essa parte de análise de risco, é a gente pensar tudo que pode dar errado na imensidão do país, num transporte, né, justamente para que a gente garanta a qualidade desse produto no final. que legal, que bacana. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que a Angélica Sasso fez a prosa da logística farmacêutica, mas não foi a Angélica, não, foi a Sandra Espósito, né, junto com a Ah, Tatiana e o sim. Jair Calixto e a Sandra que é da DHL Supply Chain. Bacana esse ponto que você trouxe aí, e aliás, quando nós falamos no tamanho do Brasil, tem uma característica bastante importante, né, Karine? Até porque fazer chegar remédios em regiões mais difíceis, mais distantes, onde tem uma dificuldade muito grande de transporte, não é nada fácil. E aí é aquilo que você comentou, ou seja, você manter o remédio sob uma determinada temperatura controlada não é algo assim tão simples. E aí o meu ponto para, de certa forma, dirimir e avançar com essa situação, quais são as melhores práticas aí, o Karine, para que a gente possa realmente assegurar a integridade dos medicamentos durante o transporte? É lógico que a gente vive momentos onde você faz transporte de motocicleta, de carro, dentro dos grandes centros, com congestionamento e tal, mas isso propicia muitas vezes uma possibilidade até de veículos refrigerados, tal. Mas nós temos aqueles veículos que vão em barco, né? Então você vai colocar Sim. lá dentro de um isopor com um pouquinho de gelo, tal, para poder fazer o transporte. Gostaria que dentro dessa conjuntura que eu coloquei, você fizesse o seu comentário aí. Olha, eu sempre digo e sempre trabalhei dessa forma, Paulo, é trabalhar muito próximo ao time de supply chain, o time de logística, isso é essencial, qualidade tem que estar ali lado a lado. Por quê? Porque a gente precisa entender quais são os principais modais, quais são as principais dificuldades, né. Então, por exemplo, se eu considerar uma região ribeirinha, onde eu pego uma parte aérea, uma parte rodoviária e uma parte de barco. Eu tenho que garantir que eu vou ter uma embalagem que suporte essa temperatura. Então, no avião, eu tenho temperaturas negativas. Eu vou para um transporte terrestre, eu tenho temperaturas extremamente elevadas, se o caminhão não for, preparado para um transporte refrigerado. E aí, quando eu vou para um barco, eu não tenho condição nenhuma, é temperatura climática mesmo. Então, eu tenho que entender essas dificuldades para criar estudos de qualificação de embalagem, de qualificação de transporte. Então, poxa, eu vou colocar numa embalagem num avião, será que eu consigo, ganhar o tempo do avião para gastar depois no final no barco, na qualificação de embalagem? Então, esses estudos são extremamente importantes. Né, você qualificar corretamente uma embalagem, um trajeto, fazer realmente um mapeamento de rota para entender por onde vai passar esse seu produto, é essencial. Bacana. E aí, Karine, você falou de 20 anos de experiência, você deve ter passado por
muitas situações, muitas barreiras, obstáculos, agruras, né? E ao mesmo tempo, logicamente, durante todo esse período aí, na perspectiva, como você disse, trabalhar muito próximo da área de supply chain, da área de logística, isso faz com que você tenha contato também com os parceiros logísticos, os operadores logísticos, que são aquelas pessoas que eventualmente transferem, transportam esses produtos para os seus destinos finais. E na indústria isso é muito importante. Fale para a gente de alguns critérios que eventualmente precisam ser utilizados, o Karine, quando nós estamos, de certa forma, selecionando os operadores logísticos, os parceiros logísticos, para que nós tenhamos êxito, tenhamos sucesso nesse processo logístico de fazer o produto chegar até o seu destino final sem problema, sem ser deteriorado, contaminado, ou coisa desse tipo, Karine. Primeiramente, é você fazer a qualificação do seu fornecedor. É o primeiro passo. Você entender se ele tem procedimentos padrões, se ele possui um manual da qualidade, quais as diretrizes que ele segue, se ele segue uma ISO ou não. Às vezes ele não segue ISO, mas ele tem um processo extremamente robusto de qualidade, com manual, com procedimentos, que acaba ele só não tem a ISO, eu costumo dizer, por uma praxe de não ter pedido a certificação, mas teria tudo para solicitar a certificação. Então, é fazer essa qualificação. É estudar esses documentos, verificar a parte regulatória, verificar se ele tem as licenças necessárias, verificar se ele está de acordo com a regulamentação do país. Depois dessa qualificação, auditar, né. Você precisa fazer uma auditoria, e eu costumo dizer que a auditoria, apesar do pessoal falar: "Ah, eu vou ter uma auditoria", o pessoal já tremer na base, né, é é uma coisa benéfica, porque é alguém de fora olhando o seu processo, né, e vai apontar possíveis gaps que às vezes você dentro do processo não enxerga, né. Então é muito interessante você ter essa troca também de auditoria, o auditor nunca está lá só para dar não conformidade, ele está ali para ajudar no processo mesmo. Então você começar a casar toda essa documentação, para que você tenha realmente a visão de quem são os seus fornecedores, né. Então, com visão da qualidade, é sempre olhar procedimento, regulamentações, autorizações, a parte de certificações, né, que com isso, com certeza você qualifica um fornecedor, qualificando o fornecedor ele vai estar apto para seguir com todas as exigências locais e da empresa. E depois de qualificado, estabelecer um acordo de qualidade, né. Então aí você estabelece os KPIs, você estabelece todos os indicadores onde você vai ver parte de reclamações, parte de tempo de entrega e tudo isso que é extremamente necessário para você medir a qualidade do serviço também, né. E esse ponto que você trouxe, ele é fantástico, viu, Karine? Até porque nós estamos fazendo uma série de prosas envolvendo aí algumas pessoas, que é o Elcio de Grácia, o Fábio Miranda e o professor Paulo Tavares, onde nós estamos falando do famoso OTIF, né? On Time in Full, ou seja, como é que a gente mede essa satisfação do cliente a partir do nível de entrega. Então, esse ponto que você trouxe, ele é realmente bastante importante. E aí, o Karine, uma das outras coisas que eu gosto, outras coisas não, né? Mas eu gosto muito de estratégia, o Karine. Eu acho que tem um ponto que é fundamental, é fantástico dentro de uma organização, eu olhar a perspectiva de, tá bom, eu estabeleci meu objetivo, qual é a estratégia que eu tenho para poder chegar nele? E aí, olhando na perspectiva da indústria farmacêutica, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: qual ou quais são as estratégias que as empresas farmacêuticas, o Karine, elas podem adotar para melhorar ainda mais a qualidade em supply chain, Karine? Olha, eu diria que na verdade são essas 2 que nós comentamos, né, é você ter uma qualidade muito presente nas operações, tanto de logística quanto de supply chain, você está ali vendo, as dores que eles sentem para melhoria de processo, eu acredito muito em melhoria contínua, né, então você conseguir verificar: "Olha, a gente está com um problema aqui, como que eu faço para resolver isso?", montar um projeto é essencial nessa área, para que você realmente tenha toda essa visibilidade. E claro, você ter, o trabalho junto também com seus fornecedores, né, então
poxa, eu abri uma não conformidade para um fornecedor por conta de uma reclamação, né. Vamos ajudar esse fornecedor a resolver esse problema, né, para que a gente consiga ter, esse crescimento junto. Eu acho que a estratégia, quando a gente pensa em relação à qualidade, é o trabalho em equipe mesmo, né. Então, é você estar ali, você está olhando, você está propondo melhorias contínuas, você está propondo novos projetos de simplificações e também, junto com o seu fornecedor, você está mostrando para ele possibilidades também dessas coisas. Então, você faz um trabalho dentro de casa e expande um pouquinho para a casa do vizinho o trabalho, para que realmente você tenha aí todo o processo englobado visando qualidade. A principal estratégia da qualidade é visualizar a a eficácia ao que foi proposto o produto, quando ele vai ser utilizado. Então, eu tenho que garantir que todos os elos ali, eles estejam numa engrenagem, bem, encaixadinha e bem lubrificada para que esse relógio não pare, né. Então, essa é a principal estratégia quando, a gente olha em relação à organização, a parte da qualidade. Muito legal esse ponto que você trouxe. Na realidade, eu gosto muito dele, eu costumo chamar de sincronismo, sincronismo de supply chain, sincronizando toda a cadeia de abastecimento e qualidade não pode ficar fora, de maneira alguma, né? Então, é extremamente importante. Nós temos várias prosas aqui sobre qualidade, principalmente a qualidade envolvendo supply chain, porque faz parte, né? Então, uma função, um componente extremamente importante, porque não adianta você ser eficaz, efetivo na entrega se o produto que chega no final lá no seu cliente, ele não tem a qualidade esperada. Então, voltando para a história do indicador, né, do on time in full, você pode até entregar o produto na quantidade correta, no prazo certo, mas se ele não tiver qualidade, ele vai ser devolvido, né? Muito Com legal, certeza. Karine. Karine, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir a nossa corujinha aí, tomar uma água, um café e vamos voltar para o segundo tempo, pode ser? Combinado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Karine Seifert. Nós estamos falando de logística, estamos falando de qualidade, de supply chain, de indicadores, uma série de coisas que são extremamente importantes para poder fazer uma gestão de uma cadeia de abastecimento. Aquilo que nós comentamos anteriormente, ou seja, não adianta de maneira alguma você entregar o produto no prazo e na quantidade certa se ele não tiver qualidade. Certo, Karine? Então, Exatamente. esse é um ponto importante aí que nós precisamos prestar muita atenção. Então, o pessoal de supply chain, o pessoal de liderança, de logística, né, prestem atenção no que a Karine está falando aqui, porque realmente é muito importante. E aí, o Karine, como é que as empresas farmacêuticas podem garantir a qualidade em sua cadeia, desde a fabricação, né, até a entrega, até chegar lá no paciente, vamos dizer assim. Olha, realmente é um desafio. Por quê, né? Na verdade, a gente tem várias etapas nessa logística inteira, né. A gente começa ali na produção, para que foi, desenvolvido aquele produto, a gente já começa com a seleção de matéria-prima, então a gente já tem uma logística prévia, que é a entrega da matéria-prima, né. Então a gente começa já desde lá de trás, garantindo que eu não vou ter nenhuma excursão, nenhum desvio, nenhuma contaminação no meu processo. Depois de produzido o produto, eu passo muitas vezes as empresas farmacêuticas, elas não possuem o seu próprio armazém, então elas terceirizam com um 3PL. Com isso, você já tem mais uma perninha aí de transporte, onde eu tenho que tirar da indústria e colocar num armazém terceirizado. E depois eu começo, muitas vezes, nesse momento, a fazer, a distribuição. Às vezes eu tenho até outras etapas, tá, Paulo, nesse processo todo, mas eu tô falando de uma maneira mais simplória. E aí eu começo a fazer a distribuição. Então eu tenho que garantir, desde uma matéria-prima, a parte de contaminação, a parte do que eu posso transportar com que produto farmacêutico tem um risco muito grande de contaminação, então eu não posso transportar com qualquer outra coisa junto, né, então eu tenho que garantir também isso, o que que fica perto do quê, né, a parte de temperatura, a parte de umidade.
em toda a parte em toda a cadeia. Isso acaba muitas vezes dificultando um pouco, porque a gente aí tem processo, muitas vezes são importados os produtos, então tem um processo alfandegário, tem um processo de transporte para aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo. No final da cadeia eu tenho todos os transportes possíveis, considerando desde a produção. Então, realmente é muito desafiador. E olhar tudo isso é, é bem complexo, porque muitas vezes você olha só o seu nicho. Ah, eu vou garantir que a minha armazenagem está correta. Mas se eu não garantir, se o passo anterior não for garantido, eu já perdi também, posso ter perdido qualidade do produto nessa etapa. Então eu tenho que sempre olhar o passo anterior. Quando eu recebo um produto, o que que aconteceu antes? Para depois garantir que o que que eu vou entregar depois. Então fica um pouco mais complexo nesse sentido. Eu não posso simplesmente receber um produto e falar: "Ah, meu processo começa daqui". Vamos supor de um produto temperatura controlada. Eu recebo o produto, ele foi transportado em qual temperatura? Na temperatura correta? Né, porque se ele já não foi transportado na primeira etapa da fábrica para o armazém na temperatura correta, eu já perdi o produto. Então, já não adianta mais eu armazená-lo da forma correta, porque a eficácia dele já foi comprometida. Então, tudo isso tem que ser visto para que a gente realmente garanta a qualidade no final, quando chega no paciente. E aí também tem um outro ponto, né, como que isso vai ser armazenado? Nas farmácias, nos hospitais, tem que garantir também temperatura, tem que garantir também umidade, onde que eu estou armazenando, controle de pragas, tem vários requisitos aí, que a gente tem sempre que ficar de olho para que esse produto, quando chegue no paciente, ele esteja, com a eficácia dele totalmente íntegra. E isso é importante, né, o Karine, o que você está falando, até porque muitas vezes nós olhamos pela perspectiva, ok, eu tenho uma cadeia de abastecimento, portanto eu estou preocupado com ela, mas muito mais internamente, ou seja, eu acabo olhando a minha manufatura, o meu centro de distribuição, se é que eu tenho, mas se eu não tenho, eu vou olhar o que acontece lá fora também. A área de qualidade é responsável por isso também, né, Karine? Sim, a gente tem que sempre pensar na parte de educação. Pensando aqui num medicamento que é extremamente comum, como a insulina. É um medicamento de temperatura controlada. Então, se eu não tiver também uma parte de qualidade, de educação desse paciente pelos médicos, esse paciente não vai armazenar direito e a insulina não vai fazer efeito. Então, eu tenho que garantir que ele foi produzido na temperatura correta, ele foi distribuído, ele foi mantido na farmácia em temperatura correta e que o paciente tem conhecimento que esse produto ele tem que ser armazenado em condições especiais, porque senão ele não vai fazer efeito. Então, às vezes a gente fala: "Poxa, mas, eu comprei o produto, eu posso deixar ele no armarinho do banheiro", Hum. né. E não, não pode, porque ali é extremamente úmido, extremamente quente, né. Então, com certeza vai passar de 30 graus, o que a maioria dos produtos tem como limite de temperatura, 30, 35 graus, né. Então, a gente também em casa tem que ter essa responsabilidade e essa orientação para que a gente preserve os produtos conforme eles têm que ser preservados. Aliás, você tocou num ponto bastante interessante, né? Grande parte das pessoas armazenam os produtos, os remédios, né, os medicamentos no banheiro, que é uma área altamente tendenciosa à contaminação, né? Ou seja, tem oscilação de temperatura, mas tem outras coisas também que circulam por ali e que, de certa forma, podem afetar. Então, não adianta você ter a melhor logística do mundo saindo da sua manufatura, indo para o centro de distribuição, indo para a farmácia, se lá em casa você não tem o cuidado necessário. E aí me chama a atenção uma outra coisa, o Karine, que é o aspecto da mágica tecnológica do mundo atual, né? Hoje a gente não vive sem falar de tecnologia e, portanto, eu gostaria, de certa forma, de cobrir, de explorar um pouco esse tema aqui contigo também, de
que a tecnologia ela tem a sua importância, ela tem o seu fundamento nos diferentes segmentos da indústria. E quais são as tecnologias que você julga que podem ser emergentes ou não e que estão sendo utilizadas para melhorar a qualidade da logística farmacêutica, Karine? Olha, tem várias, na verdade, mas as 2 que eu julgo mais importantes é a parte que eu tenho o controle de temperatura, em real time, hoje, então eu tenho ali tempo real, eu sei o que está acontecendo, eu consigo ser proativa, né, no caso de uma possível excursão de temperatura, e não só reativa quando isso já aconteceu. Né, então, quando eu comecei, a trabalhar com essa parte de qualidade em logística, a gente era simplesmente reativo. A gente pegava aquele data logger, fazia a leitura dele, deu excursão de temperatura, o produto ele foi afetado ou não, né, dependendo, tem também estudos de estabilidade também que podem cobrir um tempo de excursão de temperatura. Mas a gente via só quando já tinha ocorrido. Hoje, com a tecnologia do real time e com isso eu tenho N tecnologias, né, eu tenho a do chipzinho, né, de equipamentos que tem o chipzinho de celular, eu tenho o a parte de satélite, eu tenho N tecnologias aí disponíveis para esse tipo de medição, eu consigo, poxa, essa embalagem ela está me demonstrando que ela não está com um comportamento normal, que nem eu vi no estudo. E com isso eu consigo ter um ponto de apoio em algum lugar, também qualificado, e colocar essa embalagem para ser refeita e com isso não correr risco dela excursionar e não perder o produto. Essa eu acho que foi assim uma mudança muito grande e que realmente trouxe muito ganho, porque diminui a perda para a indústria e para o paciente, né, eu não corro risco de ter falta de produto no mercado também. E a outra é a parte de controle de documentos, né, então hoje eu consigo fazer a parte de controle de documentos, do que está acontecendo, qual o documento eu preciso receber, tudo também em tempo real. Isso é muito bom para a qualidade, porque às vezes, poxa, eu preciso tomar uma decisão com base num documento, poxa, tem que esperar, mandar um e-mail, esperar alguém ler o e-mail, voltar, né, e aí para você tomar decisão, e às vezes você perdeu o tempo de tomar essa decisão. Então, essa troca documental hoje em tempo real também é essencial para que você tome decisões rápidas e com isso você também consiga melhorar a qualidade de processo e de produto. Processo que você tem mais agilidade, né, e produto que você está garantindo também um tempo menor de exposição quando você tem essa agilidade. E o Karine, me diz uma coisa, estou pensando aqui sobre a parte da logística reversa. Que tipo de atuação a qualidade tem na logística reversa também? Principalmente aqueles produtos que voltam do mercado por alguma razão, usados ou não usados. Você tem alguma relação com essa função também? É essencial. Logística reversa, qualidade tem que estar ali com certeza, porque são produtos que, se eu considerar uma recusa, ok, ele bateu num determinado local e voltou. O risco para esse produto, ele é muito pequeno, né, porque eu estou no controle de um transportador qualificado, né, então ele foi para entregar, não entregou por algum motivo, e ele retornou no mesmo transportador. Quando eu penso numa logística reversa, esse produto, se ele for numa devolução, ele ficou, eu não sei em que condições, né, eu não sei, eu sei por quanto tempo, mas eu não tenho a visão do local que isso foi armazenado, as condições que ele foi manuseado, com que ele foi armazenado. Então, com isso, é muito complicado para você tomar algumas decisões de reaproveitamento ou não, né. Então hoje a regulamentação ela fala: "Olha, produto de devolução, se ele tem requisitos de controle de temperatura, alguma coisa, você não pode reincorporar o estoque, porque realmente você não tem como garantir que esse produto está eficaz ou não". Então, qualidade tem que estar ali muito perto desse tipo de coisa para que você tenha realmente uma visão. Lógico, às vezes a devolução, ela é uma atividade da empresa,
no sentido de eu enviei um produto, ele ficou em aluguel, em consignação, em alguma outra, em demonstração, em alguma outra dessas categorias, ele vai retornar para mim. E com isso, sim, é feita, a qualidade faz um arcabouço, digamos assim, para garantir que ele vai ser mantido no local correto, que ele vai ter o controle de temperatura, que ele vai ser manuseado da forma correta, e depois, quando ele retornar, ele passa por todas as inspeções de integridade quando ele chega. Então, é essencial, qualidade numa logística reversa, eu diria que não tem como fazer logística reversa, considerando a logística farmacêutica, sem ter alguém ali de qualidade junto. Que bacana, fantástico. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, principalmente num país como o nosso, onde existe uma grande parcela de falsificação de remédios ou coisas similares, falar de visibilidade e rastreabilidade, eu acho que é um tema interessante aqui para finalizarmos a nossa prosa, que está fantástica, viu, Karine? Parabéns aí, muito legal, né? Muito bacana, estou gostando demais aqui do nosso episódio, da nossa prosa aqui. E aí, Karine, como é que a rastreabilidade desempenha um papel, então, na garantia da qualidade na logística farmacêutica? Rastreabilidade, além de ser um requisito legal que a gente tem que ter mesmo, a gente tem que garantir a rastreabilidade dos produtos farmacêuticos, ela é essencial, porque assim, eu preciso saber por onde passou o meu produto. Então, numa forma mais simples, pensando num recall de produto, né, então eu tenho algum produto que a indústria percebeu que está com algum problema, vai fazer um recall de mercado. Ela precisa saber onde está esse produto, ou quem consumiu esse produto, né, que pode ser um problema de qualidade, pode ser qualquer outro problema, pode ser um problema, né, de transporte, pode ser N problemas que te estimulam a recolher esse produto. E com isso, eu preciso saber quem foi que consumiu, onde que está, para onde que foi. E às vezes eu tenho ainda, né, a necessidade de fazer a rastreabilidade até a fábrica, né. Então, quem foi o fabricante? Porque muitas indústrias fabricam em diferentes unidades, né, fabricam um pouco em um lugar, mais um pouco em outro lugar e depois junta tudo, né. Então, eu preciso às vezes saber da onde que veio. Vamos supor que eu tive um problema de matéria-prima. Então, ok, quais produtos eu coloquei aquela matéria-prima? Então eu preciso ir buscando até a fábrica para localizar esse produto. Então a rastreabilidade, ela é essencial para garantir, principalmente, a segurança do paciente, né. Nesse caso, quando a gente fala em rastreabilidade, é segurança. E quando a gente pensa em produtos, roubados, falsificados, ela é essencial para que eu realmente descubra que esse produto, ele não faz parte de uma fabricação legal, né, que ele não seguiu os procedimentos, que ele não seguiu os requisitos, que ele não seguiu uma linha de produção, né. Quando a gente vai fabricar um produto farmacêutico, a gente tem que garantir, uma linha exclusiva, uma área totalmente limpa, para que eu não tenha nenhum tipo de contaminação. Eu não posso contaminar um medicamento, um ácido acetilsalicílico com uma dipirona, né, eu tenho que saber o que eu estou produzindo ali, então tem que ter isso muito claro. E quando a gente pensa num produto aí de origem duvidosa, né, até às vezes a gente: "Ah, não, mas eu não sei se esse produto ele é falsificado ou não, não sei o quê", mas ele tem uma origem duvidosa, você não tem como garantir que os requisitos foram cumpridos, e com isso você pode, tá o famoso ditado antigo, né, tá comprando gato por lebre. E comprar remédio por lebre é complicado, né? Com Karine, certeza. fantástica a nossa prosa aqui. Gratidão enorme pela sua presença. Gostei demais, Karine. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo contigo, de estar compartilhando um pouquinho aí das experiências que eu já passei nessa vida de qualidade em logística farmacêutica e fico à disposição. Bacana demais. Fantástico, Karine. Gratidão enorme ao infinito e além, Karine. Um abraço virtual para você, porque o que nós fazemos em vida ecoa na Ecoa na eternidade. eternidade. Um abração para você. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.